Eu sou o Caio, sou o apresentador dessa live de hoje, dessa roda de poesia, na verdade, né? Essa roda de poesia, ela foi escolhida. Não, vamos dizer, o poeta homenageado, né, por essa live será Carlos Drummond de Andrade. E eu gostaria de começar lendo um pouco, lendo só uma partezinha aqui da biografia do Carlos Drummond. Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista, cronista e o pensador, como é nomeado em sua famosa estátua no calçadão da praia de Copacabana. Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902 e morreu no Rio de Janeiro em 1987. É provavelmente o maior poeta no meio do caminho da história da literatura brasileira, considerado um dos principais nomes da segunda geração modernista, de 1930 a 1945. O escritor mineiro tem uma obra marcada por liberdade formal, bom humor e linguagem capaz de cativar qualquer pessoa. E aqui já vamos chamar a nossa primeira convidada, que é a Vitória. Vitória, aluna do CIEP. Vamos ver, tá entrando. Tá entrando aqui a Vitória. Oi, Caio. Oi, Vitória. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Como você tá? Tô bem. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Vitória. Eu sou aluna do CIEP, da turma 3004. E como o Caio disse anteriormente, né, hoje essa live é uma roda de poesia, né? Tem um tema de roda de poesia. E nós estamos homenageando Carlos Drummond de Andrade. Eu trouxe 2 poemas e vou fazer uma breve explicação sobre eles, tá bem? Vou começar a declamar agora. Primeiro eu vou fazer uma breve explicação. O primeiro poema chama-se José. Vou ler aqui. Quantas e quantas vezes não insistimos Josés, tomados por incertezas e medos? Quando Drummond escreveu esse poema, o mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial e o Brasil entrando na ditadura, com um novo Estado Novo de Getúlio Vargas. Incrível como, mesmo com um contexto histórico diferente, este poema traz uma simples pergunta que nos leva a pensar em gritos que ainda são sufocados pela indiferença. Agora irei declamar o poema. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seus instantes de febre, sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuge a galope. Você marcha, José. José para onde?
Então, gente, esse foi o primeiro poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora eu irei declamar, né, o outro poema que chama Destruição. Primeiro eu vou fazer uma breve explicação sobre o mesmo. Partindo do próprio título, neste poema é inegável a visão negativa do sujeito acerca dos relacionamentos amorosos. Descrevendo o amor como destruição, reflete sobre o modo de como os casais se amam cruelmente, como se lutassem, sem enxergar a individualidade do outro, deixam de se ver, procurando uma projeção de si mesmos no parceiro. É o próprio amor que parece estragar os amantes, corrompê-los, levá-los a agir dessa forma. Alienados, não percebem que a união destrói e afasta do resto do mundo. Por causa dessa paixão, se apagam e se anulam mutuamente. Destruídos, guardam a memória do amor como uma cobra que os persegue e morde. Mesmo com a passagem do tempo, essa memória ainda machuca, a lembrança do que viveram persiste. Agora irei declamar o poema. Os amantes se amam cruelmente, e com se amarem tanto não se veem. Um beija o outro refletido, dois amantes que são dois inimigos. Amantes são meninos estragados pelo mimo de amar, e não percebem quanto se pulverizam no enlaçar-se. E como que era o mundo, volve a nada, nada, ninguém, amor puro fantasma, que os passeia de leve, assim a cobra se imprime na lembrança de seu trilho. E eles quedam mordidos para sempre. Deixaram de existir, mas existido continua a doer eternamente. Esses foram os dois poemas de Carlos Drummond de Andrade. Por que você escolheu esses poemas, Vitória? Bem, eu escolhi o poema José pelo fato dele se retratar de certa forma que estamos vivenciando agora, né? Por conta da pandemia, no trecho que ele fala. O bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Mostra exatamente isso, porque ele basicamente diz que tudo aquilo que ele levava como algo normal acabou, fazendo com que a solidão tomasse conta, né? De certa forma. Já o Destruição, além de ser um poema lindo e intenso, nesse poema o amor é tratado como uma coisa cruel, pois ele diz sobre dois amantes tão próximos que não conseguem ultrapassar a barreira dos corpos e que não conseguem ver um ao outro por dentro, fazendo com que ambos não descubram o que querem conhecer. Foi por ter captado isso que eu escolhi esse poema. Isso é bem interessante, seu ponto de vista. Mas, na sua opinião, qual é a importância da roda de poesia? Então, na minha opinião, as rodas de poesia são importantes porque, além de ser algo dinâmico, sempre traz algum tipo de reflexão, né? E antigamente a poesia era usada como uma forma de entretenimento, porque os poetas eram tidos como pessoas sábias, fora que a poesia também, né, ela estimula a criatividade. Então, rapidinho aqui. Um abraço aqui para a Secretaria de Educação de São Paulo, que está presente aqui, ó, professora e coordenadora de literatura, Rosângela. Beijo, Rosângela. Um beijo para direto para São Paulo. Então, continuando, além de estimular a criatividade, não só a poesia, mas como todo tipo de leitura, né, gente? Então, todas são importantes porque, assim, é uma que ajuda a estruturar a nossa cultura e também estimula as pessoas a lerem e escreverem poemas. Com certeza. Vitória, você quer deixar algum recado para os alunos? Sim, eu tenho um recado para os alunos. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer para todos os alunos é que não desistam dos seus sonhos. E eu, como aluna do terceiro ano, posso dizer muito bem que a nossa jornada no ensino médio não é fácil, né? Mas a gente não pode desistir. Na verdade, a gente tem que aproveitar todos esses momentos de aprendizados e valorizar os nossos professores, né? Porque, além de trazer o conhecimento pra gente, eles são nossos amigos, porque quando a gente precisa, eles estão ali, de certa forma. E atualmente eu estudo, eu trabalho, e eu sempre fui uma boa aluna. Além de bagunceira, eu sou uma aluna super dedicada. Inclusive, a professora Sandra, quando ela entrar, ela sabe muito bem disso, que eu era uma das mais bagunceiras, mas olha, a mais destacava desde sempre. E assim, eu agradeço muito, 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 muito todos os professores que já passaram na minha vida, porque eles já me aconselharam, porque além da minha família, a escola também, né, me ajudou a trazer e formar quem eu sou.
E eles fizeram me amadurecer de certa forma. E eu agradeço muito, 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 muito a todos eles. Os professores, meus colegas, a direção da escola, de diversos lugares, diversas coisas, entendeu? E é só isso mesmo. Eu gostaria de pegar a deixa aqui da Vitória e parabenizar todos, que hoje é o dia do servidor público. Então, parabéns a todos os servidores públicos desse Brasil. Vitória, muito obrigado pela sua participação. Gostaria muito de trazê-la, talvez, em uma outra live. Muito obrigado mesmo por ceder aqui um pouco do seu tempo e vir aqui, né, recitar esse poema. Muito obrigado mesmo. Nada. Tchau, tchau, Caio. Tchau. Agora vamos chamar aqui o outro convidado. Chamar aqui o Wallace. Olá, Caio. Tudo bem? Olá, Tudo sim com você. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Wallace, sou aluno do terceiro ano da turma 3004, do CIEP Ayrton Senna também. E, como a Vitória disse no começo, o Caio também, hoje nós vamos dedicar o nosso tempo a Carlos Drummond de Andrade, citando alguns poemas e também trouxe algumas curiosidades sobre. Enfim, eu vou começar o primeiro poema agora, que é o poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tantas pernas, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Sabias que eu não seria Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mas vasto é o meu coração. Eu não devia ter dizem. Mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Bom, esse foi o primeiro poema, chamado Sete Faces. E agora eu vou ler. Sim, eu também achei um poema bastante interessante. Na verdade, foi por esse motivo que eu escolhi, porque mexeu bastante comigo, sabe? E agora eu vou ler 3 curiosidades sobre o Carlos Drummond. E a primeira, eu acho que não é uma surpresa para ninguém, é que ele era um cara de muitos talentos. Drummond, que nasceu em Itabira, interior de Minas Gerais, dedicou sua vida à escrita. Foi, além de poeta, contista, jornalista, cronista e tradutor de diversas obras. Obras que ele ajudou a traduzir, por exemplo, como várias músicas dos Beatles. E ele também traduziu grandes nomes como Balzac e Marcel Proust. E... Desculpa, eu estou meio perdido aqui. O segundo poema que eu trouxe para ler é No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Também, né? Óbvio. Eu vou começar aqui lendo o poema. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, esses foram os poemas e as curiosidades que eu trouxe. E... Uma dúvida aqui. Pode falar, Caio. Quando você leu esse poema, o último, aí no meio do caminho, você acha que esse poema tem muito a ver com o que o mundo
está passando agora? Então, como eu disse, o primeiro poema de Sete Faces eu escolhi por uma questão de que ele representa muito a vida cotidiana. Os dois poemas representam a vida cotidiana de uma certa forma. E o poema de Sete Faces mexeu muito comigo em questão de que, em determinadas situações da minha vida, eu me identifiquei muito com ele, mas o que eu mais percebi foi no segundo, no meio do caminho, que representa muitas dificuldades que nós enfrentamos no nosso cotidiano, até internamente com nós mesmos. E é muito interessante você parar para analisar poemas assim, porque é um vasto mundo que se abre para você. Então, no meio do caminho, eu me identifiquei mais com o nosso cotidiano atualmente. E uma curiosidade é que eu comecei a gostar de poemas graças ao Drummond de Andrade também. Quando eu estava no oitavo para nono ano do ensino fundamental, no Oscar Tenório, se eu não me engano, eu era muito aquele tipo de aluno que adorava ficar na biblioteca. Aí, meu professor, percebendo isso, no final do ano ele me deu um presente. Ele me deu uma coleção inteira de livros sobre o Carlos Drummond de Andrade. E sim, eu adorei. Foi assim que eu comecei a gostar de poemas. Eu ia pegando para ler, às vezes não estava fazendo nada em casa. E ia ler um livro, talvez até dois em um dia só. E eu gostava muito. Foi desse jeito que eu aprendi a gostar de poemas. Entendo. E como você se sente ao saber que você está lendo poemas que foram escritos no início do nosso século, quando a gente nem era nascido? Eu me sinto muito... Eu não tenho palavras, né? Eu me sinto muito instigado, muito curioso em saber, né? Porque é importante para a gente, para nós, como estudantes e como seres humanos, é super importante saber disso. É a nossa história, então isso deve ter o seu devido valor. E poder ter a chance de ler alguma coisa que foi escrita há quase 100 anos atrás é muito enriquecedor para mim. Coisas que eu acho para o meu interior e também para muitos estudantes, como muitas pessoas podem achar do mesmo jeito que eu, pensar da mesma maneira que eu. Então, eu me sinto mais curioso e grato. Tenho curiosidade em saber muito mais sobre isso. E sou grato pelas mentes do passado ter deixado esse tesouro enorme para as pessoas do futuro que somos nós. E que assim nós podemos deixar também o nosso legado para as futuras gerações. Entendo. Wallace, na sua opinião, eu já perguntei para a Vitória a opinião dela sobre a importância da roda de poesia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a importância da roda de poesia. Claro, a minha opinião sobre a roda de leitura é que ela nos humaniza mais. Do meu ponto de vista, somos muito humanizados em questão a isso. E também a roda proporciona a gente ter a convivência com os estudantes, né? Ainda mais nesse período, estando assim, em uma roda online. É importante para a gente ter essa convivência para, sabe, não surtar às vezes. Então, eu acho muito enriquecedor também para os estudantes, ainda mais para os estudantes assim, de periferia, de favelas, que são locais carentes. Então, é uma vantagem enorme. Está aqui, está olhando mesmo, né? Desculpa, que estavam ligando aqui. Ai, meu Deus, onde eu me perdi? Estava falando sobre a importância, certo? Mas você tem um recado para os alunos? Então, assim como a Vitória, gente, não desistam, sabe? A vida está aí e enquanto somos jovens podemos pensar, nossa, temos todo o tempo do mundo e se deixarmos lá para frente, o tempo acaba, tudo é passageiro. Então, não desistam dos estudos. Nós que somos do terceiro, né? Nós que somos estudantes do ensino médio, sabemos quanto é difícil toda a trajetória que a gente passa, sabemos que não é fácil, tem alguns professores que pegam pesados com a gente, né? E
sabemos que isso é para o nosso bem, então não desistam do estudo, sabe? Aham. Porque é uma coisa que vocês vão sentir bastante falta no futuro. Aqui o Rubem Lobo, o poeta, está perguntando, você escreve, Wallace? Se eu escrevo? Então, eu escrevo algumas músicas, às vezes eu escrevo poemas também. Às vezes, quando me bate a louca na cabeça, eu estava escrevendo um livro no começo do ano, até que eu tenho que terminar ele, né? Porque eu parei na metade por conta de alguns compromissos e tudo mais. Mas eu escrevo às vezes para espairecer a mente. Então, Wallace, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. De nada, Tá bom? obrigado pelo Talvez convite. a gente gostaria de convidar você para talvez outra live, um pouquinho mais lá para frente. Claro. Muito obrigado mesmo por comparecer aqui. Eu que agradeço pelo E convite. aceitar o convite, né? Tá bom, tchau, tchau. Tchau. Valeu, Wallace. Agora vamos